Gravando. Terminando ali a página rapidão. Algumas consequências negativas para a cidade e sociedade local resultantes da intensa migração diária. É o quê? O congestionamento dos carros, tá? Principalmente horário de pico, o tempo elevado no percurso do deslocamento entre a residência, entre o trabalho, entre a escola, a poluição, tá? Atmosférica aumentada pela emissão dos gases dos carros, ônibus, caminhões e seja o que for, tá? Esse fluxo intenso de pessoas faz com que seja necessário desenvolvimento de meios e vias de transportes mais rápidos e que comportem um grande número de pessoas, como metrôs, corredores exclusivos de ônibus, transporte hidroviário, com o objetivo de reduzir o tempo de deslocamento das pessoas e o número de veículos nas ruas. Também é considerado um movimento diário aquele que é vivenciado por trabalhadores que moram em cidades próximas às zonas rurais, locais de prática da agricultura em grande escala. E, em geral, esses trabalhadores deslocam-se diariamente de casa para a lavoura e vice-versa, em transportes fornecidos pelo empregador nos períodos de colheita ou plantio, tá? Então, vocês vão ter essas atividades de geografia para fazer. E em português, é a página 14 e 15 é o texto, tá? Eu vou ler aqui, ó, só o iniciozinho, para mim poder explicar as atividades, tá? As crianças da água. Criança daqui, criança de lá. Criança da água. Conte-me sobre a água que vê, a água que bebe e a água que banha você. Então, página 14, tá? Para mim, a água é o inverno. Rio e mar, aprisionados embaixo do gelo. As cores do céu e da terra que se misturam em turbilhões. A neve que torna brancos os meus cílios. A solidão e o silêncio da longa noite polar. Para mim, a água é um cristal de neve. Quem é a criança que está falando isso? Aqui do texto. Uma criança que, de certo, morar no Polo Norte. Certo? Isso aí, Murilo. Isso aí, tá? Todas essas estrofes estão falando de alguma criança que mora em algum lugar que tem relacionamento com a água, tá? Então, vocês leiam um texto e vocês vão descobrir. Virem lá para a página 16, que é atividade de português. Aqui na 16, a primeira pergunta diz qual é a principal finalidade do texto, as crianças da água. Então, vocês vão ler todo o texto e vão marcar aqui qual é a principal ideia do texto, tá? No exercício 30, é semelhante ao que eu acabei de perguntar e que o Murilo respondeu, por isso que eu quis ler uma estrofe para vocês saberem. Diz assim, de onde são as crianças da água? Compare as imagens presentes no texto com as seguintes pistas que as crianças deram. Então, eu vou ler o primeiro ali, que é o que o Murilo já me respondeu. A solidão e o silêncio da longa noite polar. Então, quem é que mora nesse local? Urso polar. Já deu a resposta antes, menino. Que urso polar? É as crianças? Quem mora nesse lugar é a menina. A menina que mora onde, Murilo? No Polo Norte. No Polo Norte, na região polar, onde só tem gelo. Prof. Daí... E vamos se que não não tem tempo. Pergunta de uma vez. E se não tivesse essa explicação que era no Polo, só na imagem... se não tivesse essa explicação que era no Polo, por causa que, assim, no Antártico não podia ser, por causa que... mas não mira bola. Ô, Murilo, não viaja. Tem as coisas ali, senão a gente está perdendo tempo. Olha a letra B. O barco de meu pai que desaparece no horizonte. Daí vocês vão ler lá no texto e vai ver quem é que mora nesse local. E vocês vão escrever ali e assim por diante, tá? O exercício 30, todo ele é assim. Exercício 31. Observe bem a organização do texto e marque V para verdadeiro e F para falso. Então, vocês vão ler as frases e vão ver se identifica com o texto. A primeira diz assim, o poema apresenta o que as crianças de diferentes lugares pensam sobre a água. Será que é verdadeiro ou falso? Daí vocês vão ler o texto e vão escrever. É verdadeiro. E daí depois vocês vão ler um de cada um. Hã?
Prof, é desde a 29. É da 29, 30, tem que fazer 29, 30, 31. Sim, senhor. Então, olha só. A prof só quis pincelar agora português para explicar como iria funcionar. A prof não teve tempo de ler o texto por causa desta aula da prof, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Segura um minutinho antes de eu acabar a aula. Só um pouquinho. Mãe, você colocou mamão. Prof, por que você botou Semana da Criança ali? Ninguém sabe. É mesmo a criança seria. Não O dia é, das crianças não é semana, não. Na semana. O mês seria um mês da criança, se tivesse certo. Que a semana da criança seria daqui uns dias, né? Não. A prof Já tá é agora. referindo ao Dia das Crianças. Professora, a Semana da Criança começou Vou hoje. ganhar um pelúcia de A prof Paquita. colocou ali, ó, a Semana da Criança, porque essa semana está antecedendo a Semana da Criança e nós vamos ter algumas atividades diferentes. A primeira atividade que nós vamos ter, Vai descontar um pouco. a primeira atividade que nós vamos ter, eu já coloquei para vocês hoje. Por quê, prof? Porque é uma semana diferente, meu amor. Uma semana diferente. Não, não, Semana das Crianças seria a semana do Dia das Crianças. Por que não Meu amor, entenderam, só que a então? gente comemora antes, não depois. Depois não tem graça. Então, nós vamos comemorar antes, porque a semana que vem vai ter feriado, entendeu? Então, Mari, assim, ó. Prof, segundo não vai ter aula, né? Não, olha só. Eu vou terminar a aula, porque a prof de inglês já vai mandar o link para vocês. Amanhã, nós vamos fazer a aula do pijama. Tá? Amanhã vai ser a aula do pijama. Então, para a atividade de hoje, eu já coloquei lá no Eclés, em português, que é relacionado à foto, que eu já expliquei no início. E amanhã vai ser do pijama, tá? Então, eu quero todo mundo de pijaminha bonitinho para a gente fazer a nossa aula do pijama, certo? Sim, mas vocês não podem rir do meu pijama. Então tá, galerinha. Eu tenho Aguardem pijama que de vocês vão cachorro, de receber... gatinho. Aguardem de que cachorro. vocês vão receber o link da prof, tá? Beijo. Vou usar Beijo. meu Tchau. de cachorro. Todos.